A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal do CAPED, que é um canal onde nós estaremos distribuindo conteúdos referente à Escola Bíblica Dominical. E esse é um canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos tratar a lição sobre o homem do pecado, que será ministrada no dia 15 de março do ano de 2020. Então, venha comigo e solta a vinheta! Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, meus irmãos. Vamos nos deter a um ponto importantíssimo dessa lição: o homem do pecado. Vocês podem trabalhar, meus irmãos, começando e iniciando a aula, mas de que formato? Você pode iniciar a aula trazendo algumas questões, trazendo algumas perguntas para estar trabalhando com os alunos no sentido que venha estar despertando a curiosidade deles. Então, a princípio, você pode perguntar: quem aqui estudou a lição? Levanta a mão. Muito bem. Agora, quem não estudou a lição e vai ser sincero? Levanta a mão. Muito bem. Neste momento, é provável que os alunos acabam rindo um pouco da sua situação, brincando um pouco, e isso já vai ser um quebra-gelo para você estar iniciando esse tema tão importante. Muito bem. Meus irmãos, o tema é o homem do pecado. Uma dica também que eu dou para os irmãos, a fim de trabalhar um pouco mais a didática do conteúdo, é que você escreva em um papel. A minha ideia é essa, para facilitar. Pega um papel, uma folha sulfite, e você escreve o que é para você o homem do pecado. Quando você fala homem do pecado, o que vem à sua mente? A primeira coisa. Então a ideia, você escreveria num papel de folha sulfite essas perguntas, recortaria, distribuiria para os alunos, certo? E falaria o seguinte: olha, essa é uma pergunta individual, não precisa mostrar para o companheiro do lado, para o irmão que está do lado, à sua direita ou à sua esquerda, mas o importante é que você venha utilizar essa pergunta para dar o ponto inicial da sua lição. Porque a partir do momento que cada aluno tiver a sua pergunta, que vai ser a mesma, né? O que vem à mente quando fala o homem do pecado, eles vão ler, e você pode fazer de uma forma mais didática, interagindo com cada aluno. Então você vai perguntar para o primeiro irmão: irmão, respondendo a sua pergunta que está no papel, o que o irmão acha que isso que está no seu papel? Ele vai poder falar: olha, eu acho que eu penso que é Adão, talvez eu penso que é Satanás, talvez eu penso que é o anticristo. Enfim, você vai recebendo todas essas informações dos alunos, porque vai ser um momento de interação, e a partir daí você começa e dá o seu passo principal na lição. Ok, meus irmãos? Olha só que interessante. O primeiro ponto é falando sobre o homem do pecado, né? O homem do pecado e a sua origem. Qual que é a ideia desse sentido aqui? Na lição, você vai ver que o comentarista, o pastor Claudio Nur, ele vai falar um pouco sobre Caim e Lameque, né? No início do primeiro tópico. Esse ponto, meus irmãos, nós já trabalhamos em outras lições, né? Tivemos algumas lições que foi trabalhado de uma forma mais específica, falando sobre Caim, falando sobre Lameque, sobre a construção das cidades, a construção da Torre de Babel, a questão do pecado de Caim. Enfim, são figuras que não tem a necessidade de nós estarmos trabalhando neste momento. Não tem essa necessidade de voltarmos a ficar preso nesse contexto. O que é importante? O importante é você pincelar, você explicar. Porque pode acontecer de ter pessoas na sua sala que nunca ouviu falar de Caim, nunca ouviu falar de Lameque. Às vezes é um visitante. Ou pode acontecer de ter pessoas que estão ali, mas faltaram nessas aulas. Então o interessante é que você faça um resumo sobre isso, mas não fique se detendo a isso, tá? Essa é uma das orientações que a gente passa para os irmãos. Porque depois desse contexto mesmo, ainda nesse primeiro tópico,
O comentarista ele vai falar sobre Faraó, do Êxodo, vai falar sobre o perverso Amã e também vai falar sobre o sanguinário Herodes. Então ele vai tratar ainda mais 3 personagens bíblicos. E para o irmão não ficar se detendo muito nesses personagens, o interessante é que você escolha apenas um ou dois, né, para estar explicando a questão do tipo, né, da origem do homem do pecado. E aí, meus irmãos, depois ainda no segundo parágrafo, interessante, é que além dos personagens bíblicos que o comentarista coloca, nós vamos ver também que existem personagens seculares que remetem a esse homem do pecado. E ele coloca o exemplo aí de Nero, Hitler, Stalin. Então ele coloca só esses 3 tipos, porque ele até comenta, pois a lista é longa e enojorradíssima, né? É uma lista muito ruim de se ver as atitudes desses homens iníquos e perversos, né, meus irmãos? E aí, qual que é a orientação que a gente pode dar para facilitar um pouco mais o seu trabalho, né? Por exemplo, a gente pode escolher Hitler e Stalin para estar explicando um pouco sobre eles. Mas qual que é a ideia? Para ficar uma forma mais didática, meus irmãos, você pode passar um vídeo sobre Hitler, um vídeo curto de 3 a 5 minutos, por exemplo. Então, de sugestão, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, um vídeo falando sobre Hitler. Qual o vídeo você pode utilizar? Nós deixamos aqui embaixo como um suporte para a sua aula, para você estar trabalhando e desenvolvendo e tendo uma dinâmica maior com os seus alunos, tá bom? E sobre Stalin também a gente vai deixar um outro vídeo aqui que mostra as 5 frases desse homem tão proeminente que foi Stalin num sentido negativo. Então tem 5 frases aí que os irmãos vão perceber como que é a índole dessa pessoa. E o fato de mostrarem tanto as atitudes de Hitler como de Stalin, isso vai proporcionar aos alunos entender como que é essa origem do homem do pecado, né? Então, por exemplo, tem uma frase de Stalin que diz mais ou menos assim, que uma morte para ele pode significar alguma coisa, mas a morte de milhares de pessoas para ele se torna apenas estatística. Olha que frase terrível, meus irmãos. Olha como era a índole dessa pessoa. É por isso que é importante os irmãos trabalharem isso em sala de aula, fazer uma forma mais didática e interativa. Então, mostrando uns vídeos, e esses vídeos nós estamos deixando aqui na descrição dos comentários, tá bom, meus irmãos? Tá na descrição aí, vocês vão poder olhar. Se você puder também, meus irmãos, aproveite, deixe também o seu comentário aqui para falar o que você está achando da aula, o que você está achando dessa proposta, desse novo formato. Ok? E aproveitando, se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, meus irmãos. Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de ativar as notificações para você receber esse conteúdo com antecipação, ok? Vamos continuar. Muito bem. E depois, meus irmãos, você vai ver aqui o títulos do homem do pecado. Tem relação ao anticristo, tem relação ao Apocalipse, que fala com relação à besta, tem a questão sobre o desprezo do pai e do filho. É algo importante, meus irmãos, que a gente precisa enfatizar em sala de aula, porque tem uma pergunta que é muito importante e muito crucial que todo mundo faz. Quem é o anticristo? Alguém já perguntou isso para você? Se não perguntou, pode perguntar nessa aula, porque é essa a temática. Então eles vão perguntar, professor, quem que é o anticristo? Como que você vai se comportar numa situação como essa? O interessante, a dica que a gente dá, é que neste momento você possa utilizar uma ferramenta importante. Você vai responder, olha, saber quem ele é muito complicado e obscuro, mas a Bíblia nos aponta quem ele não é. E isso já nos dá uma noção interessantíssima sobre esse tema. Olha só, meus irmãos. No ponto de número 2, sobre os títulos do homem, né, do pecado, fala assim, no capítulo de número 5 e verso 43 de João. Você pode ler aí? O editor vai colocar agora, João, capítulo de número 5 e o verso de número 43. Qual que é a ideia desse verso? E o comentarista fala assim, o Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando os incautos. O que significa isso? Significa que o anticristo vai ser uma pessoa que ela despreza o pai e o filho.
Ou seja, a gente pode saber quem ele não é. Uma pessoa que ainda aceita o pai e o filho, ele não pode ser considerado o anticristo e nem está perto disso. Mas a Bíblia nos mostra e dá indícios de quem ele não é. É por isso que é importante você enfatizar isso em sala de aula, tá bom, meus irmãos? Enfatizar quem ele não é. É uma pessoa que não vai estar mentindo, é uma pessoa que não vai estar enganando as outras pessoas, é uma pessoa que ela não vai desprezar o pai e o filho. Esse não é o anticristo. Então é interessante a gente reforçar isso e trabalhar isso na sala de aula, tá? Muito bem, depois no ponto de número 3 vai falar sobre a natureza do homem do pecado. E aí o comentarista ele fala o seguinte: olha, o homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, olha, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. E as referências estão aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 e verso 9 sobre isso. E uma outra questão, meus irmãos, importante esse livro aqui é o livro do pastor Claudio Honor de Andrade, que é o livro de suporte, né? Um livro que dá um apoio ainda pedagógico para a nossa revista. Então é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E aí, meus irmãos, vocês vão poder ver que no capítulo de número 11 desse livro, né, que vai tratar acerca do homem do pecado, é interessante que nesse ponto de número 3 tem muito mais riqueza de detalhes que você pode estar trabalhando aí com os seus alunos em sala de aula. Então você pode, aqui eles dão algum exemplo, né, sobre a questão de estruturas, trombetas que aconteceu sobre o 3º capítulo das profecias de Daniel. Aqui também ele fala sobre as artimanhas do adversário, utilizando Mateus 24, 24. Então ele fala que a fé cristã não é movida nem alimentada por milagres e por tentos, mas pela confiança que depositamos em Cristo, o Filho de Deus. E isso, meus irmãos, é algo que também você pode trazer para uma teologia mais prática da sua aula, que a nossa experiência, a nossa vivência, os milagres que acontecem na nossa vida, não pode ser a base em que nós estamos firmados. A nossa confiança precisa estar depositada em Jesus Cristo. A nossa confiança, a nossa fé está em Jesus. Os milagres que acontecem, isso nos mostra que é uma forma da continuidade dos dons, mas isso não pode ser algo para reforçar a nossa fé, para estar embasada a nossa fé, de forma alguma. É importante nós reforçarmos, a nossa fé precisa estar embasada em Jesus Cristo. E isso é interessante que nesse livro aqui tem um apoio muito significativo, tá, meus irmãos? Muito bem, depois do ponto de número 2, nós vamos entrar aqui sobre a missão do homem do pecado. Então aqui fala, ele vai se opor a Deus, se opor a Israel, se opor a Jesus Cristo e se opor às igrejas. 4 pontos interessantíssimos de quem o homem do pecado vai se opor. No ponto de número 1, sobre opor-se a Deus, Satanás, ele não ignora este fato. Olha só, jamais logrará derrotar a Deus. Em Jó, no capítulo 42, verso de número 2, fala muito sobre isso. E por essa razão, ele volta-se contra todas as obras divinas. Ele vai se voltar toda vez contra as obras divinas do Senhor. E olha só, meus irmãos, o interessante é que quando nós olhamos isso à luz da Bíblia, é interessante você passar isso para os alunos, mas o parágrafo de número 2, que é que eles precisam manter-se vigilantes. Nós precisamos nos manter vigilantes, orando e vigiando, certo? Porque nós temos uma promessa, olha lá, Deus, a promessa do nosso Deus, que ele fala assim, ó, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Romanos capítulo 16 e o verso de número 20. O que podemos extrair daqui para apresentar para os alunos, meus irmãos? É algo que é mais importante do que o anticristo. É que Jesus, ele trará a vitória. Jesus,
ele esmagará a cabeça de Satanás. É isso que precisa ficar claro, porque tem muitas pessoas, quando a gente vai falar, meus irmãos, sobre o anticristo, vai falar sobre as coisas futuras, apocalipse, muitas pessoas ficam angustiadas, desesperadas, com medo, preocupadas. Mas é interessante, meus irmãos, dizer que nós precisamos estar orando, vigiando, mas que nós temos uma promessa de Deus, e vou reforçar aqui, e a promessa é que o Deus de paz esmagará em breve a cabeça de Satanás debaixo de vossos pés, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, glória a Deus. É por isso, meus irmãos, que isso precisa ficar muito claro e muito bem explicado. O importante para os alunos é entender que Jesus nos dará a vitória, certo, meus irmãos? Muito bem, olha só, no ponto número 2, eu acho interessante, meus irmãos, a gente se deter em alguns versículos, que é se opor a Israel. A gente vai ver ao longo da história que Israel foi um povo aonde por muitos e muitos anos foi tentado destruir e aniquilar esse povo. Por quê? Porque é o povo escolhido de Deus, certo? E a gente vai ler comentarista dizendo que através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Ele coloca aí as referências, certo? E aí, meus irmãos, interessante é que no século de número 17, Frederico II, rei da Prússia, ele desafiou, o seu conselheiro espiritual, e ele disse assim: olha, me dá uma prova da existência de Deus. E o que o seu conselheiro espiritual disse assim: olha, meu rei, a resposta é os judeus. Os judeus, majestade, eles são a prova da existência de Deus. E por que ele disse isso? Porque a gente vai ver que a história de Israel, ela foi escrita na Bíblia século antes de ele se tornar história. Então, meus irmãos, você pode reforçar na Bíblia Sagrada que teve várias e várias promessas relacionado ao povo de Israel. E você pode dizer que todas essas promessas se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Por exemplo, o povo de Israel, ele iria rejeitar o Salvador do mundo enviado por Deus. Sim ou não? Sim, foi essa promessa. E você pode ver em Deuteronômio 32, verso 15. O editor vai colocar agora aí para vocês, que diz assim, ó: então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Olha só, e mais uma referência, Jeremias capítulo 5, verso 12, diz assim: negaram ao Senhor e disseram, não é Ele. Muito bem, foi uma profecia bíblica, e essa profecia se cumpriu, meus irmãos. O que vocês acham? Você pode questionar os alunos: essa profecia se cumpriu? Quem sabe? Quem pode ajudar? Quem tem uma sugestão? Qual referência bíblica? E isso vai trazer uma forma mais dinâmica para você apresentar a aula, tá? E aí você pode utilizar a referência de João capítulo 1 e o verso 11, aonde aconteceu o cumprimento dessa profecia, que é fato, que Jesus, ele foi rejeitado pela essa nação. E diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não temos o rei senão César. Você vê essa referência, João capítulo 1, verso 11 e também 19, o verso de número 15. Olha só, meus irmãos, quanta riqueza temos nessa aula que podemos contribuir com os alunos. Por exemplo, você pode utilizar um outro exemplo. O segundo exemplo é dizendo assim: olha só, foi predito que por essa razão eles seriam expulsos da sua terra. Sim ou não? Você pergunta para os alunos, Então você vai ver a profecia em Levítico 26, 36 e também em Deuteronômio 28, 64. O editor não vai colocar aqui, mas você pode utilizar esse verso para estar trabalhando com os alunos, tá bom? E aí você vai perguntar para eles: meus amigos, essa profecia se cumpriu? E aí você vai poder ver que qualquer livro de história mundial, que você vai procurar saber sobre judeus, vai mostrar cada parágrafo da Bíblia Sagrada, dessas profecias, parece que foram copiadas. Parece que teve um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente percebe que eles foram dispersos por todo o mundo, por conta das perseguições, por conta dos martírios, enfim, foi um povo que foi disperso. E uma outra terceira ponto, é interessante, meus irmãos, só você trabalhar com eles,
reforçando, né, que a missão do homem do pecado é se opor a Israel, mas que Israel é uma nação escolhida por Deus e por isso tem profecias bíblicas que são embasadas e aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer sobre Israel. Por exemplo, a terceira e último exemplo que eu dou é assim: foi predito, foi feita uma profecia de Jerusalém que seria a cidade sagrada, que ela seria destruída e dada para outros povos. Isso aconteceu, meus irmãos. Aonde que está essa profecia? Em Lucas, no capítulo 21, verso 24, o editor vai colocar agora aí para vocês, que diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos desses se completem. Olha só, meus irmãos, isso aconteceu sim ou não? A gente vai ver que no ano de número 70 da era cristã, os romanos destruíram totalmente Jerusalém, e os judeus foram espalhados para todo mundo, e a sua terra foi tirada. Então, meus irmãos, são situações, profecias que você pode estar trabalhando também com os alunos dentro de sala de aula, tá? Depois o ponto 3 vai falar para opor-se a Jesus Cristo, opor-se à igreja também. Então são temas interessantes para você mostrar que esses 4 pontos, o anticristo, o homem do pecado, ele vai se opor, que é a Deus, Israel, Jesus Cristo e a igreja. Até aí tudo bem, meus irmãos? Muito bem, vamos prosseguir? Aqui diz assim no ponto número 3. A destruição do homem do pecado. Então vai falar sobre a ascensão do seu império, vai falar sobre o auge do seu império, vai falar sobre a ruína do seu império. Resumindo tudo isso, meus irmãos, vamos para a conclusão para os irmãos entenderem. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, né? Então lembre-se disso. Será mau, blasfemo, mentiroso, irá desprezar o pai e o filho de todos os tempos. Então, em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Olha isso, meus irmãos. Ele ficará apenas abaixo de Satanás, nesse sentido de crueldade, de maldade, tanto na essência como na forma, né? Então ele será comparado ao diabo. Muito bem. E aí o que acontece? O comentarista ele termina com algo fantástico, que é isso que você precisa reforçar. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o seu sopro da sua boca. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso número 8, e diz assim: ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, esse ponto de número 3 é importante, vamos reforçar. Vai ter a ascensão do seu império, ele vai vir, vai ser como um agente político, um delegado religioso, ele vai. Só que o interessante é que vai ter um auge nesse império, certo? O seu governo, ele será aceito por todos, sem qualquer tipo de contestação, vai ser o auge, mas terá a sua ruína, né? Vai ter a sua ruína. É interessante vocês reforçarem isso, meus irmãos. Lembrando da referência, né, de Romanos capítulo 11, verso de número 26. Reforçando que o Senhor Deus esmagará a cabeça de Satanás. Ele esmagará a cabeça de Satanás. Amém, meus irmãos? Espero que essa lição tenha ajudado os irmãos e essas orientações venham servir de suporte, de auxílio para a didática e para o melhor aproveitamento dos irmãos em sala de aula. Deus abençoe, um abraço, valeu! Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.